Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Sobrecarga. Carga que está acima do que é permitido ou adequado. O que se adiciona à carga. Sobreintensidade não muito acima da intensidade normal, mas com certo caráter de permanência, capaz de provocar desgaste ou acidentes em aparelhos elétricos. Emocional, que provoca sentimentos de grande intensidade, em que há perturbação afetiva. Você acabou de escutar a definição do termo sobrecarga emocional segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Tega Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Nesse programa, nós vamos para o 4º episódio de uma série muito especial, chamada Enciclopédia Feminista. Uma vez por mês, teremos convidadas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir a nossa enciclopédia na letra S e falar sobre sobrecarga emocional. Esse termo diz respeito ao acúmulo de tarefas e responsabilidades que podem ocorrer tanto no ambiente profissional quanto na vida pessoal. As consequências de uma pressão psicológica constantes podem ser vistas no comportamento e no estado físico do indivíduo, podendo afetar inclusive as relações de amizade, a autoconfiança e o amor próprio. Quando essa sobrecarga chega ao limite do que alguém pode suportar, ocorre o que conhecemos como burnout. Esse termo em inglês significa algo que foi totalmente consumido pelo fogo e não pode mais gerar chama. Quando ligado à sobrecarga emocional, o burnout seria a exaustão mental, a qual é manifestada através da baixa produtividade, irritabilidade e negligência de cuidados pessoais básicos, como comer e dormir. A parte física normalmente também fica comprometida. É muito comum que sintomas como dores de cabeça, dor de estômago e nas costas sejam sentidos por pessoas sobrecarregadas emocionalmente. Em mulheres, o ciclo menstrual também pode ser afetado. Esses efeitos que as emoções podem ter no nosso corpo já são amplamente estudados pela psiconeuroimunologia. Essa área analisa os impactos do nosso comportamento principalmente no sistema nervoso, endócrino e imunológico. A sobrecarga decorrente do ambiente profissional pode parecer a que mais nos afeta na vida cotidiana. Porém, o chamado trabalho emocional também tem um grande impacto na nossa saúde física e mental. Esse trabalho não remunerado decorrente das relações afetivas pode gerar uma lista de tarefas nitidamente impossível de ser realizada por uma só pessoa. Fazer compras, agendar o médico do filho, organizar a gestão do cotidiano, apaziguar brigas, lavar roupa, lavar louça, cozinhar, limpar a casa, ter um bom emprego, ter disposição para namorar e, é claro, não surtar. Hoje, uma pessoa que entende muito de saúde e bem-estar topou participar desse episódio. Daphne, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre sobrecarga emocional. Oi meninas, obrigada pelo convite. Meu nome é Daphne, eu sou instrutora de yoga, personal organizer, relações públicas e muitas outras coisas junto. A gente produz conteúdo para internet já faz alguns anos. Temos 3 canais no YouTube, um sobre saúde, exercício, alimentação e um outro sobre organização. E o terceiro é um canal pessoal, canal dos Goiabas, onde a gente simplesmente e conversa sobre diversos assuntos, mas o nosso objetivo em produzir conteúdo para a internet e como ele nasceu foi de ajudar as pessoas da melhor maneira possível e aproveitar essa chance de não necessariamente estar do lado das pessoas, mas conseguir impactar elas de longe. Ai, que incrível. O seu canal já tem muitos anos, né, Daphne? A gente começou o canal o primeiro, né, que é o Saúde na Rotina, a gente começou ele em 2013, e aí eu comecei a trabalhar só com isso. Na verdade, só o Diego fazia isso, o Diego é professor de educação física, ele começou a criar conteúdo para internet, e aí em 2015, mais ou menos, ou 15 ou 16, eu comecei a trabalhar com ele, me formei em instrutora de yoga. A gente faz isso há algum tempo e a gente é movido em impactar a vida das pessoas, então a gente está sempre tentando encontrar um jeito de poder ajudar as outras pessoas. Isso é uma coisa que, curiosamente, eu e o Diego
depois que a gente começou a trabalhar junto, a gente meio que se encontrou, sabe? Como casal, como pessoas no mundo. E isso é extremamente gratificante e fazer isso por tanto tempo já me deixa com o coração quentinho. Você começou com saúde na rotina e por que você eu tô já jornalista aqui, né. Claro. Por que você quis fazer o outro? Porque, assim, você já ajuda muita gente com saúde na rotina, e aí agora você tem o seu próprio, né, que é o seu único, só você fala nele, né. É isso. O Organiza Daphne, ele nasceu em 2000, acho que 18, 17. Ele nasceu porque, assim, a história é até engraçada. Uma amiga veio aqui gravar uma live com a gente pro Saúde na Rotina, e ela olhou um gaveteiro que eu tenho aqui no escritório, e ele tinha post-it dizendo o que tinha dentro de cada gaveta. Sabe aqueles gaveteiros que todas as gavetas são iguais? Ele tem acho que umas 6 gavetas, e aí sabe aquela situação de que você tá correndo, você entra na sua casa, aí você quer achar um negócio, aí você não sabe em qual gaveta tá, e aí você abre 3 gavetas pra encontrar até na terceira que você vai encontrar o que você precisa? Uhum. E aí Se encontrar, né? exatamente. E aí ela ficou abismada quando ela viu que eu tinha post-it, eu tinha colado uns papeizinhos na frente da gaveta com um resumo do que tinha dentro de cada um. E aí eu falei: "Gente, mas não é óbvio?" Aí ela olhou pra mim e falou assim: "As coisas que são óbvias pra você nem sempre são óbvias pra todo mundo". Aí eu falei: "Nossa, é mesmo, né", tipo, fui muito errada nesse momento. E aí, daí nasceu a ideia do Organiza, de eu compartilhar coisas que eu já fazia na vida. Ele começou assim, né, esse canal começou eu mostrando simplesmente coisas que eu já fazia, tanto que antes de começar o canal, eu peguei um papel e saí andando pela casa e anotando tudo que eu tinha feito já em casa, que eu pudesse compartilhar, por mais simples que fosse, mas que eu pudesse compartilhar para ajudar alguém a organizar alguma coisa. E aí foi indo e hoje a gente tem focado bastante em produtividade e como eu que tô na frente das câmeras, eu tento sempre trazer essa parte de dividir tarefa, de compartilhar as coisas que a gente tem para fazer na vida, tanto dentro de casa quanto no trabalho, quanto com as crianças, porque eu sinto que muitas pessoas que seguem o Organiza Daphne, principalmente no começo, agora menos, mas eu tenho um público maior feminino, o que era de se esperar, eu acho, Uhum. mas ele é voltado muito para tentar desconstruir essa ideia de que organização é para mulheres, que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cozinhar, limpar é para mulheres. Não, não é. E eu tento trazer isso muitas vezes em muitos momentos, assim, tanto que a gente até tentou fazer vídeo mostrando, por exemplo, eu explicava alguma coisa de como organizar o banheiro, por exemplo, e a gente teve o cuidado de gravar no dia do Diego fazer isso, para as Uhum. pessoas verem que não sou eu tô dando a dica, mas não sou só eu que eu dou a dica, mas não sou só eu que faço isso dentro da minha casa, sabe. Você arrasou. E eu acho muito legal também do seu canal é que eu sinto, você fala isso também, né? Que eu sinto que não é que existe uma fórmula certa que todo mundo tem que seguir, né? Eu acho que você fala muito, tipo, olha, isso aqui é um jeito de fazer, mas pode ser que você encontre uma outra forma de organizar, enfim, a sua vida, as suas coisas. Mas essa aqui é uma sugestão, né? E, tipo, Sim. de acordo com. Você tem que adaptar de acordo com as suas demandas, com a sua rotina. Mas eu tô dando aqui um horizonte, pelo menos algo que você possa começar a se guiar, né? Assim, eu acho isso muito legal também, porque eu tenho visto, principalmente agora na quarentena, pessoas que elas vêm com soluções mágicas para você superar o estresse ou digamos, o tédio da quarentena. E não funciona para todo mundo igual, né? Eu acho que tem que ter essa sensibilidade. E você tem muito. Isso é muito inspirador mesmo, sabe? Pô, muito obrigada, eu fiquei, tipo, realmente, eu repito, meu coração está quentinho de ouvir isso, porque eu acho que é exatamente esse o objetivo, sabe. Eu vou contar um negócio pra vocês, porque, assim, quando eu fiz o curso de personal organizer, na real eu comecei a fazer o canal, eu não era personal organizer, e aí eu quis buscar conhecimento dentro dessa área, porque eu estava compartilhando coisas que eu fazia por intuição. E aí eu resolvi ir fazer um curso para poder aprender técnicas de alguém que tivesse estudado a fundo sobre isso e não só por intuição. Sério, na minha sala tinham só mulheres e muitas delas estavam procurando uma segunda carreira, né?
para virar personal organizer e tal, tinha um homem na minha sala e ele era meio que uma coisa chocante, sabe, ter um homem na Uhum. sala de personal organizer, porque homens não organizam. E aí eu parei pra pensar e fiz assim: "Gente, que lugar é esse?", sabe, que lugar de mundo que vocês vivem que homens não organizam, tipo, não faz sentido, sabe. Eu aprendi lá muitas regras, mas também coisas que pareciam muito impostas, sabe, de tem que ser assim, tem que organizar desse jeito, tem que fazer assim, essa é a regra, esse é o modelo. Trabalhando com saúde na rotina, a gente vai entendendo, né, e eu já cheguei com essa cabeça lá naquele curso, de que somos pessoas diferentes, temos estruturas diferentes. Quando a gente fala sobre exercício, corpo e mente, a gente sabe e a gente nota isso muito bem, porque é impossível, sabe, meu corpo é diferente da minha amiga e coisas são melhores para mim do que para ela e isso é ótimo, somos individuais, somos seres individuais e somos diferentes. E eu quis muito trazer isso para a organização, porque eu também estava meio cansada de olhar na internet gente jogando regra, e aí os outros meio que se sentindo mal e se sentindo chateados, assim, porque simplesmente aquela regra que tinha sido imposta não funcionava dentro daquela rotina, dentro daquela casa, dentro da casa com aquele número de pessoas. Então, isso que eu sempre tento trazer no Organiza é essa visão de possibilidades. E organização é um grande leque de possibilidades. E é assim que eu imagino a organização, é assim que eu imagino a produtividade. E é isso que eu tento falar para as pessoas da melhor maneira possível. Muito interessante isso que você trouxe de que nesse curso só tinham mulheres. Eu contei para um primo meu que eu ia gravar podcast hoje com vocês, e ele perguntou qual era o tema. Eu falei sobrecarga emocional. Aí ele falou: Nossa, que bom que vocês vão fazer esse tema agora, no meio de tudo que tá acontecendo, né? Só para dar um histórico para as pessoas que estão ouvindo, eu marquei esse episódio com a Daphne em janeiro. Uhum. Então, calhou muito, né, da gente estar passando por uma pandemia, com uma situação super complicada, e a gente falar sobre sobrecarga emocional. E aí ele falou: "Que bom que vocês vão falar sobre isso, e eu quero saber qual que é a visão feminista disso". E aí eu fiquei: "Nossa, não é só uma questão masculina, né, os homens também têm sobrecarga emocional". Só que eu Uhum. acho que a sobrecarga emocional que os homens passam são completamente diferentes da nossa, né. Eu já falei aqui sobre, a sobrecarga que eles passam em relação ao estresse de serem entre aspas, obrigados, né, em muitas famílias a serem provedores, a serem quem cuida financeiramente da casa e etcétera. Mas tem aí a sobrecarga emocional da mulher que ela é muito invisibilizada, né. É como se organizar a casa, organizar toda aquela lista que a gente falou de cuidar da casa, cuidar de tudo, fosse só uma tarefa das mulheres e não é uma tarefa que tem remuneração, como é a tarefa do homem, né. Hum. Então é muito interessante de você já trazer isso aí, ó, já já fiz esse curso aqui que não tinha praticamente nenhum homem, só tinha um homem. E por quê, né, é muito fácil da gente entender, né, o porquê que as mulheres são ligadas a esse tipo de trabalho, né, porque a mulher esteve em casa cuidando, enquanto o homem sempre foi para o trabalho. O problema é que hoje estamos em 2020, não é mais essa nossa realidade, a mulher trabalha também, a mulher trabalha às vezes mais do que o homem, e continua chegando em casa e trabalhando mais uma vez, mais do que o homem, né. Não tô dizendo que todas as mulheres trabalham mais que o homem fora de casa, mas a gente tá e fora de casa a gente tá numa sobrecarga igual, assim, de estresse. E aí quando a gente chega em casa, a gente não tá com uma sobrecarga igual, né. Esse momento tá fazendo a gente ter mais tempo com a nossa casa, sabe. Eu acredito, eu espero que dentro das casas que agora temos que ficar, né, temos que passar mais tempo da nossa casa, as outras pessoas que deixavam todo esse trabalho focado em um único ser que morava lá dentro, estejam percebendo que tem muita coisa pra fazer. E aí eu acho que, assim, na minha visão de dona de casa, como o meu marido também é dono de casa. Por quê? Porque a Uhum. casa é nossa. Eu acho que é isso que precisa ficar claro, sabe, e que pode ajudar a diminuir esse peso emocional, porque a gente não, né, o mundo, infelizmente, tem uma visão
antiga de que exatamente isso que você falou, que a mulher era responsável pela casa, responsável pelos filhos. E hoje a gente tem que entender, e hoje eu acho que assim, como a gente tem internet, a gente tem acesso a mais pessoas, a gente consegue ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, a gente tem uma facilidade maior de perceber que é um trabalho dos dois, sabe? É uma tarefa dos dois. E essa tarefa tem que ter diálogo e tem que ter planejamento e tem que dividir. Tem que ser dividida dentro da casa, com as pessoas que moram dentro daquela casa. Porque a casa é um lugar nosso, a cama é nossa, sabe? A TV é nossa, é tudo nosso. Por que só um é responsável por cuidar dessas coisas? E Daphne, também entrando na parte do planejamento, eu queria perguntar para você, o quanto que é importante, por exemplo, quando você está montando mesmo, sei lá, um planejamento semanal da sua rotina, da rotina da casa, digamos assim, não da sua rotina pessoal, mas rotina da casa de limpeza, de tarefas e tal. O quão é importante, por exemplo, o homem também estar participando desse planejamento, e não só a mulher estar planejando e só demandando, só não, né? Só entre aspas, demandando as tarefas. Para mim, o que sempre funcionou e que é uma dica que eu dou sempre nos vídeos, que eu acho que é a melhor forma, é listar a quantidade de coisas que tem para fazer dentro de casa. Por exemplo, lavar louça, lavar roupa, passar pano, passar roupa, essas coisas todas dentro de casa. E aí sentar com as pessoas que moram com você e separar isso. Eu falo assim: o que você gosta de fazer? Ah, não gosto de fazer nada. Tá bom. O que você tem menos problema de fazer? Porque, né? É assim, sempre tem alguma coisa que você tem menos problema de fazer. Eu, por exemplo, não me importo de passar roupa. O Diego, meu marido, ele não gosta muito de passar roupa. Aí eu falei pra ele: vamos fazer o seguinte? Só eu passo roupa, porque é um negócio que eu gosto, assim, não tenho nenhum problema em fazer. Eu boto uma série e passo roupa rapidinho. Por exemplo, eu tenho alergia com um produtinho de limpeza que a gente passa no banheiro. E aí ele falou: bom, beleza, então eu posso ficar com essa parte. E aí a gente vai separando as tarefas dessa maneira, conversando. Vai chegar uma hora que vai ter um impasse do tipo, ninguém gosta de fazer tal coisa. E aqui em casa não é diferente. A gente tem 2 cachorrinhos e ninguém gosta de trocar os tapetinhos higiênicos dos cachorros, porque simplesmente não é uma tarefa legal de fazer. Ponto. Mesmo assistindo série, enquanto você está fazendo isso, é chato, é meio nojento, mas tem que fazer, certo? E aí o que a gente definiu? Qual é a frequência que a gente precisa trocar os tapetes? Bom, 2 vezes por semana? Beleza, 2 vezes por semana. A gente parou, fez as contas ali de quantos tapetes a gente usa. Falou assim, tá bom, se a gente trocar na quarta-feira e no domingo, é um tempo bom, que dá para eles usarem e tal, e não fica muito tempo sujo. Tá bom, tá bom. Bom, então beleza. Quarta-feira é meu, domingo é seu. E pronto, tá dividido, não tem essa, sabe? E aí evita discussão, por quê? Eu sei que na quarta-feira, quem tem que trocar o tapete sou eu. Então ele não vai ficar, se ele for lá no cantinho dos cachorros e ver que tá sujo, ele não vai ficar tipo bufando e falar, ai, tenho que fazer tudo eu, tudo eu. Não. Ele sabe que o acordo é que eu vou trocar na quarta-feira. Então ele não tem que mexer naquilo, ele não vai mexer naquilo, porque o acordo é que ele troque no domingo. E quanto mais claro e melhor divididas as tarefas estiverem, menos discussão, menos atrito, menos problema. Então, esse momento de separar e organizar as tarefas chatas para fazer dentro de casa é extremamente importante para manter a saúde mental, a saúde emocional e a relação entre as pessoas que moram junto. Daphne, eu acho muito legal essa sua dica. Por exemplo, dentro da minha casa funciona super. Eu não faço isso ainda, eu faço tipo. Eu acumulo roupa para lavar, por exemplo, vou lá e lavo quando tem que lavar. Eu não faço uma programação. E eu acho que isso me cansa um pouco. Eu acho que se eu conversasse com meu marido sobre isso, por exemplo, a gente faria super, super dividido. Mas eu também sei que a realidade de outros relacionamentos não é essa, né? Eu queria saber se você tem alguma dica, e tudo bem se você não tiver, Uhum. para casais onde o homem nunca foi acostumado a fazer nada. E se você sugerir esse tipo de coisa, ele não vai reagir bem, ele pode até ser que
seja violento e fale sua tarefa aqui dentro dessa casa, seu papel dentro dessa casa é esse, e você que se vire. Você já teve que lidar com alguma situação dessa? Eu já recebi mensagens assim: "Ah, meu marido não me ouve, ah, meu marido não me ajuda". E aí é muito engraçado que uma vez a gente até fez um vídeo no canal dos Goiabas, que é nosso canal pessoal, onde eu e o Diego falamos sobre essa divisão de tarefas. Porque muitas pessoas perguntam: "Ai, mas o Diego te ajuda dentro de casa?". E era uma frase que até eu falava: "Nossa, não, o Diego me ajuda". Uma vez eu parei pra pensar, eu estava conversando com umas meninas e elas falaram pra mim: "A palavra não é te ajudar, porque a casa é dos 2, sabe". E eu acho que, Uhum. assim, quando a gente tá convivendo com uma pessoa, é difícil desconstruir uma coisa que a gente vem carregando ao longo dos anos, né. Por exemplo, se é um marido que ele nunca ajudou a mãe em fazer nada, sabe, a mãe sempre que fazia as coisas, nas festas de família, nos almoços de domingo, sentava-se todo mundo para comer na sala, na cozinha, na mesa, e aí a hora que acabava o almoço, os homens iam para frente da televisão assistir futebol e as mulheres iam lavar a louça. E isso é uma coisa que eu acho que acontece muito ainda, e é uma Uhum. coisa que precisa ser conversada, e não imposta. Porque é isso, qualquer coisa que seja imposta na vida das pessoas, ela gera um afastamento, um não quero, é um problema. É tipo um alerta, sabe? Se alguém te obriga a fazer alguma coisa, em autodefesa você fala: "Não, não, não quero, não quero mudar. Já tá assim, quero que fique assim". Então, para essas pessoas que ainda têm essa dificuldade, eu acho que tem que ser mais lento esse processo, e ele vai ser mais lento, e eu acho que precisa ter muita paciência de ambos os lados, tem que ter muita conversa e sem agressividade, porque quanto mais agressiva for essa conversa, mais chance de ter problema e mais chance de você não conseguir um sucesso de ter essa divisão de tarefas, sabe. Eu estava vendo aqui esse negócio de, por exemplo, muitas vezes ele fala: "Ai, deixa que eu faço mais rápido", sabe. Uhum. Ou Nossa, eu faço muito isso. então, e a gente tem que entender, e a gente obviamente, e eu tenho certeza que não só mulheres fazem isso, homens também, mas óbvio que dentro de contextos diferentes, mas pode ser sim que você vá fazer mais rápido, mas a gente tem que entender que tem uma curva de aprendizado, tá. E aí, o que eu sugiro é que respira fundo e deixa eles tentarem fazer, deixa as outras Uhum. pessoas fazerem. O que você pode fazer é dar dica de como você faz para ser mais rápido, e deixa as pessoas aprenderem a fazer. Porque isso tira um peso de responsabilidade, de você achar que a responsabilidade de fazer as coisas é só sua, que não é, é nossa, porque a casa é nossa. E você vai ver que com o tempo as pessoas vão aprender, elas vão encontrar um jeito que é melhor para elas. O importante é focar no objetivo final. Qual que é o objetivo final? Ter a casa organizada, sei lá, ter a roupa estendida lá no varal? Não importa como a pessoa está estendendo a roupa, o importante é que a roupa seja estendida. E eu acho que é isso que é muito importante, a gente ter paciência para poder entender que se a gente não tiver paciência, a gente vai continuar abraçando uma carga que não é nossa e que não há necessidade da gente passar por isso. Eu acho muito legal você trazer o evento dos almoços de domingo, porque eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos nós que somos ali dos anos 90, mais ou menos, cara, acho que todo mundo lembra dessa cena dos almoços de domingo. Primeiro que o almoço é preparado e só mulheres na cozinha. Uhum. O almoço é servido e aí depois do almoço, homens na sala vendo futebol e mulheres na cozinha lavando louça. Isso foi uma coisa que eu vi muitos domingos da minha infância e adolescência. Eu acho que muitas de vocês também devem ter visto, e muitos das ouvintes e ouvintes devem ter visto essa cena. E isso é um reforço muito do que você está falando, né? Do tipo, os homens, eles nunca viveram num ambiente em que eles tivessem que se preocupar, por exemplo, o que vai ser feito no almoço, como que a gente vai fazer cada prato, qual é o tempo de cada prato para ficar pronto. Tem que tudo meio que ficar pronto e ficar quente, porque se o arroz fica frio, mas a carne está quente, e aí como faz? Isso aí eu acho que para a maioria dos homens nunca pensou nessas questões. Eu, por exemplo, agora tem que lavar louça. Vamos todo mundo. Então, uma lava, outra seca, outra guarda, e essa dinâmica. São coisas que a gente cresce. Desde pequena a gente está aprendendo a fazer isso, aprendendo a organizar isso.
e eles não. E quando a gente chega na fase adulta em que a gente tem que administrar nossas próprias casas, para nós mulheres, a gente entra na nossa casa nova, acabamos de sair da casa dos pais, entramos na casa nova, a gente já pensa, puta, tem que preparar o almoço, tem que fazer o arroz primeiro, depois eu faço a carne, depois eu e tal, e depois tem que lavar a louça, organizar tudo e guardar no armário. Quando os homens chegam, eles não têm essa prática, eles não aprenderam, eles não estiveram naquele ambiente que a gente sempre esteve aos almoços de domingo. Eu estou usando esse exemplo, mas isso se estende para tudo, para limpeza de casa, lavar roupa, etc. Então é natural que demore mais para eles, entendeu? Porque a gente cresceu nessa sociedade, digamos, desbalanceada, e é normal a gente sofrer para poder balancear. É normal você sofrer para poder atingir essa curva de aprendizado que você falou. E a gente que já sabe muito, e também que fomos acostumadas a sermos as responsáveis, a gente se sente mal porque o homem não está sabendo fazer direito. A gente pensa, putz, é que eu tinha que estar fazendo isso, aquilo é o meu papel. Mas a verdade não é, entendeu? É só porque ele está aprendendo uma coisa que você estava desde os 7 anos de idade ali na cozinha, fazendo o almoço de domingo com a sua mãe, entendeu? Então, é uma coisa que acho que os dois lados têm que entender e os dois lados vão sofrer. No podcast, no Mamilos, tem episódio que elas falam sobre isso, sobre tipo assim, tudo bem se a criança for um dia na escola com a roupa amassada, sabe? Tudo bem se o chão não tá, tipo, perfeitamente limpo, porque tá rolando uma curva de aprendizagem ali. E a gente tem que estar com os ouvidos abertos para poder escutar e também fazer esse diálogo não agressivo, né? Essa comunicação não violenta aí que você tá sugerindo, né? Para conseguir manter o diálogo aberto, né? Senão, se a gente é muito violento, a gente quebra todas as pontes e aí fica muito difícil mesmo conviver, né? Que a gente aprende muito melhor quando a gente aprende pelo exemplo. E aí, entra no que você acabou de dizer, que a gente estava conversando. Os homens, há anos atrás, eles não tinham um exemplo para ser seguido nesse contexto de arrumar casa, de limpar a casa, de cozinhar. Então, é super normal que ele não esteja familiarizado com isso, né? Mas eu acho que é muito importante a gente perceber que a gente vive num mundo diferente hoje. A gente tá num momento da humanidade diferente. E eu acho que é extremamente importante que a gente converse sobre esse momento em que a gente se encontra, sabe? E é exatamente com uma comunicação não violenta, porque a gente está tentando mudar uma coisa que a gente sabe que vai ser... As mudanças, elas ocorrem bem lentamente, né? É que nem a gente pensa, sei lá, na evolução dos seres vivos. Elas vão acontecendo lentamente. Então, a gente precisa servir de exemplo e entender que se, por exemplo, não der para fazer tudo como exatamente tinha sido planejado, ou se a roupa não ficou tão perfeitamente passada, tá tudo bem, sabe? É isso que a gente precisa muito se perguntar todas as vezes que a gente se questionar se a gente tá fazendo certo, ou se, ai, vou deixar ele fazer isso, ou, ai, não, eu devia ter pedido. Não, sabe? Gente, calma. Não coloca um peso maior nas coisas do que merece, porque isso acaba afetando a gente fisicamente. Isso é muito perigoso. Então, tenha paciência com você, tenha paciência nesse processo todo de mudança, porque ele vai acontecer. Para algumas pessoas acontecem um pouco mais rápido, para outras pessoas com um pouquinho mais devagar, mas ele vai acontecer. Teca, isso que você mencionou de o homem mudar para um apartamento próprio, para casa própria, né? E não saber, não pensar, né, no que precisa fazer ou não quando se muda para morar com uma mulher, me fez lembrar de um vídeo do Porta dos Fundos. É um homem que ele se muda para o apartamento e acho que ele mora sozinho, não aparece nenhuma mulher, né? Aí ele liga pro saque, não sei da onde, acho que é da geladeira, sei lá. Ele fala: então, eu tô aqui com um problema. A minha geladeira, ela tá vazia. Eu tô acostumado a chegar em casa e a geladeira tá pronta. E o chuveiro? O chuveiro aqui tá com umas manchas no chão. Eu acho que a água tá com algum problema. Tipo, e a mulher no saque fala: cara, você precisa limpar sua casa, você precisa fazer compras, sabe? Esse vídeo é muito irônico, eu adoro esse vídeo. Maravilhoso. E a gente dá até risada, mas é isso. É que eu acho complicado, assim, a gente tem que estar com esse diálogo aberto e tá conversando e tá crescendo junto, justamente para consertar todas essas coisas quebradas
dessa sociedade que a gente cresceu, mas ao mesmo tempo, se mais voltada para mulher agora, se você, mulher, não estiver com paciência, tudo bem também, sabe? Tipo assim, você não precisa ensinar, você não é obrigada a ensinar ninguém a nada. Eu acho que é só uma questão assim, se você for uma mulher heterossexual, dividindo a casa com um homem, e você gosta muito desse homem, e você não quer separar dele tão cedo, é legal ter essa via de comunicação aberta, sabe? Porque, enfim, é só porque eu acho que senão a gente tá colocando mais uma carga em cima das mulheres do tipo, vamos agora ter que educar homens, sabe? E eu não sei muito se é por aí também, né? Quando eu penso, pelo menos aqui eu anotei algumas coisas aqui sobre o tema, e eu acho que a gente pode enxergar essa questão de ajudar eles, né? No caso, ajudar, entre aspas, ajudar a entender demais, né? Mas mostrar para eles que a casa é dos dois, que é uma divisão de tarefas, é uma divisão o lugar que a gente mora. A gente pode enxergar isso não como simplesmente um ato de tipo, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ensinar ele, mas é um jeito de cuidar de você. Porque se você cuidar de você tem a ver com fazer exercício, para você cuidar do seu corpo, para você cuidar da sua mente, porque a gente sabe que atividade física diminui estresse, que aumenta a positividade, aumenta a estabilidade emocional, aumenta o autocontrole. E eu acho que dividir tarefas, separar um momento para você virar para o seu parceiro e falar para ele, olha, vamos dividir isso aqui e tal, ó, eu te mostro como eu faço e aí você vê aí um método que fique melhor para você, que funcione melhor dentro da sua rotina, dentro das coisas que você tem para fazer, é também um autocuidado. Porque é um jeito de você tirar essa necessidade de achar que você é obrigada a fazer tudo o tempo inteiro. Que você casou para ser mãe do seu marido. Não dá, sabe? Eu acho que tem que ser uma parceria. E a gente tem que entender que esse diálogo é menos uma aula e mais uma troca para que todo mundo fique emocionalmente equilibrado dentro de casa, sabe? Eu vejo isso como se fosse um investimento para o futuro, assim. Hoje eu estou me cansando ao ensinar essa pessoa a fazer tal coisa, mas daqui a um mês ele vai estar fazendo sozinho e eu não vou mais precisar me preocupar com isso. Eu acho que eu entendo o seu lado, Teca, de ver isso como mais um dever para a mulher, mas eu acho que tem mais benefícios do que coisas negativas em relação a isso, sabe? Eu acho legal também como a Daphne colocou isso como uma questão de saúde emocional mais do que digamos, um luxo, né? Tipo, é uma questão de saúde emocional mesmo. Se você quer se manter num ambiente saudável, você tem que fazer exercício, comer bem, dormir bem e conversar com o seu parceiro sobre as demandas da casa. É legal você incluir isso na sua listinha, né, de bem-estar. Mas eu quis dizer mais numa questão assim, do tipo, só mais uma questão assim, de que não é a nossa função, entendeu? Como mulher na sociedade. A gente só tá tentando consertar coisas que foram ensinadas da gente de forma errada, né? É interessante da gente colocar também que esse trabalho emocional, esse estresse, sobrecarga emocional é uma coisa que muitas mulheres não se dão nem conta de que existe, né? Eu acho também legal o trabalho da Daphne, porque ela pega esse conceito, digamos, que seria a administração da casa, administração do seu dia e da sua vida, e você coloca em coisas concretas, né? Você pega, porque, queira ou não, a sobrecarga emocional é quando você fica com aquele, como se fosse um cronograma da tua vida na sua mente, só lá. E você tem que lembrar de tudo. E aí, isso ao longo do tempo vai te causando um estresse que, por exemplo, se eu esqueci um compromisso porque eu não tinha ele em papel, eu tinha só na minha mente, você tem uma carga de culpa muito grande. E isso realmente pode te causar um burnout, né? E eu acho isso legal, o trabalho da Daphne, justamente porque ela pega isso, não, vamos pôr em papel. E quando você põe em papel, você consegue incluir outras pessoas, as pessoas que moram com você. E eu acho isso muito importante. Então, da gente, tipo, tirar desse lugar desconhecido e invisível e colocar no mundo prático, né? Em pratos limpos. Esse negócio de tirar da cabeça, porque assim, a gente tem consciência que nosso cérebro é uma máquina extremamente poderosa, mas você também não pode exigir dele uma coisa que ele não precisa fazer. Então, eu brinco sempre esse negócio, pega um pedaço de papel, porque não necessariamente todo mundo gosta de usar agenda, né? Eu gosto, tal, eu aprendi a usar,
mas pode simplesmente pegar um papel e tira essa carga da sua cabeça de todas as tarefas que você tem para fazer e ajuda você mesma a ter uma visão geral de tudo que você tem para fazer. Ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo do mês, não importa. O importante é que você consiga ter uma visão geral de tudo. E aí eu vou fazer até uma comparação que uma vez eu e o Diego a gente fez um... Não sei se já ouviram falar, não sei se todo mundo acredita em signo, mas vou aqui puxar o assunto só porque tem a ver com essa organização. A gente fez uma sinastria, que é quando você cruza os mapas astrais do seu e do seu parceiro, no caso. E aí, a pessoa que fez a sinastria pra gente, ela não sabia, a gente nunca conversou a fundo sobre qual tipo de discussão que eu tinha com o Diego dentro de casa, sabe? Mas ela olhou pra nossa cara e falou assim: o único problema que vocês devem ter dentro de casa é que você pensa de um jeito, você pensa do outro, aí vocês já chegam com a resposta final um pro outro, só que vocês não acompanharam o caminho, a trajetória, como vocês desenharam isso. E aí o outro simplesmente fala: não, porque esse final aí não faz sentido pra mim. E aí é a mesma coisa, se você fica juntando um monte de coisa e aí fala, não, desse jeito é melhor, e aí a pessoa que mora com você não acompanhou o caminho, ou ela nunca testou fazer daquele jeito que você já sabe que não dá certo, sabe? Então, a gente volta para a parte da curva de aprendizado. É importante a pessoa passar por isso, é importante a pessoa perceber todo o caminho que ela tem que percorrer para isso ficar mais claro e mais palpável dentro da realidade dela. E aí todo mundo percebe a importância da tarefa de cada um dentro de casa, sabe? Se você arrumar isso aqui, vai ser legal porque vai ficar mais fácil pro outro achar. Quem nunca fala assim, eu guardei tal coisa num lugar, e aí o parceiro não sabe onde está esse lugar porque não tem uma regra, porque uma vez está na gaveta de cima, outra vez está no armário, na outra vez está na gaveta da sala, e aí fica difícil, né? Outra pessoa que mora com você encontrar o que precisa encontrar, porque não tem um lugar certo. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre organização e que facilita muito para que as pessoas dentro de casa se entendam melhor é definir a casinha das coisas. A gente, como pessoas, a gente gosta de voltar para casa e ter nosso cantinho e tal. E as coisas não são diferentes. Principalmente nos ambientes comuns, por exemplo, sala, cozinha, que é um ambiente onde todo mundo convive. Se você define, por exemplo, que a primeira gaveta é a gaveta de talheres, não tem problema, porque qualquer pessoa que mora dentro da casa sabe onde encontrar o talher. Não vai ter discussão do tipo, eu não encontro, não sei onde você guardou, não sei o quê. Você sabe onde está. Terminou de usar, lavou, você sabe que você vai devolver para a casinha que é a primeira gaveta. E aí a gente evita esse tipo de conflito também. E é muito fácil definir a casinha dos lugares, porque é só você falar, bom, agora tudo que é desse tipo de coisa vai ficar neste lugar. E aí você cria padrão, você cria regra. E isso ajuda na organização. E isso ajuda a evitar conflito dentro de casa. Depois passa o contato da pessoa que fez essa como é? Sinestria? Sinastria, acho que eu tô precisando. A gente tá falando bastante aqui sobre coisas práticas, né? Assim, guardar, arrumar, limpar. Mas quando eu comecei a morar com meu marido, eu comecei a perceber que existe uma outra carga, que é o de gerenciamento. Que é uma coisa que eu faço. Eu sou uma gerenciadora em geral, assim, né? Eu gerencio pessoas no trabalho, eu gerencio projetos. Então, quando eu chego em casa, é meio que faz parte da minha personalidade fazer isso, né? Mas a gente esquece que isso também traz uma carga, né? Por exemplo, tá acabando o sabão em pó. Eu sei que a quantidade que tem naquela caixa dá pra lavar mais 2 vezes. Então a gente tem que comprar, nessa sexta a gente tem que comprar sabão em pó no mercado. Isso, o fato de você lembrar, o fato de você fazer a lista, o fato de você ter noção do quanto aquela coisa vai durar ou não, também tem uma carga emocional grande que às vezes ela é muito mais invisível porque ela não é palpável, né? A gente volta nessa questão do quanto mais anotado as coisas estiverem, mais fácil fica para todo mundo entender o processo. Claramente, você, nesse caso, nesse exemplo que você deu, você tem mais uma sensibilidade, um costume de entender que essa quantidade dá para mais 2 vezes. E não necessariamente seu marido tem essa percepção, ele talvez ainda não tenha percebido essa questão, né? Essa quantidade de quantas vezes, essa proporção. E quanto mais anotado tiver, mais fácil fica. Então, fazer listas são, assim,
pra mim, lista é a melhor invenção da face da Terra. Em todas as questões, no trabalho, dentro de casa, pra sua saúde mental, pra sua cabeça, pra tudo, pra tudo. Faça listas. Quer ter mais de um papelzinho? Não tem problema, tenha mais de um papelzinho. Quer ter uma lista diária e que no final do dia você amassa e joga fora? Perfeito, faça isso. Tenha uma lista por dia. Pega um papel de rascunho, sabe? Todo mundo tem um papel de rascunho, você sabe que vai jogar fora. Pega lá um papel de rascunho, lista as coisas que você tem para fazer, porque é uma facilidade maior para você conseguir fazer isso. Porque também é um perigo, às vezes, a gente querer exigir, né, do outro uma coisa que pra gente é muito fácil entre aspas, tá? Por exemplo, pra mim é muito mais instintivo, eu uso as coisas, eu obrigatoriamente devolvo pro lugar. Eu não sei o que acontece comigo, eu devo ter um parafuso aqui que apita um botãozinho, não sei de explicar direito, mas é impressionante. Eu pego as coisas, eu uso, aí eu pego e guardo. O Diego, ele tem um pouco mais. A gente estava até conversando essa semana passada. A gente estava conversando porque eu vou vendo as coisas espalhadas, eu vou juntando. É sempre assim, sabe que você tá trabalhando, aí você tira caneta, lapiseira, copo, carregador de celular, tá tudo espalhado. E eu tenho uma mania de ir juntando as coisas. E o Diego, ele acaba juntando no final do dia. Então, às vezes, eu passo do lado da mesa de trabalho dele, ou ele tá trabalhando na sala, eu vejo um monte de coisa espalhada. Aí eu começo a catar as coisas e devolver para as coisas e coloco dentro das gavetas, dentro das casinhas. Aí ele virou para mim uma hora e falou assim: meu Deus do céu, eu tava usando aquilo. Aí eu falei: não tava não. Ele falou: eu não terminei de usar ainda. Eu falei: ai, desculpa, é que me dá ciricutico, não tá na sua mão, não tá sendo usado, eu guardo. E tipo, e tudo bem, eu não tenho por que brigar com ele, é um processo dele, é um método dele, e tá tudo bem, a gente tem que encontrar aquilo que funciona pra gente. Pra ele funciona ele deixar tudo espalhado, e aí no final do dia ele pega e guarda. Pra mim, eu preciso, se eu tiver que pegar 5 vezes a coisa da gaveta, eu vou pegar 5 vezes a coisa da gaveta. Eu uso, guardo, e tá tudo bem pra mim. Pra mim isso funciona. Então, é muito importante a gente também ter essa empatia com o outro, de entender que os processos são diferentes, as percepções são diferentes, e que a gente precisa encontrar ferramentas que ajude a gente a entender e não criar discussões desnecessárias, sabe? Também muito importante dessa equação aí de vocês se entenderem com a questão de guardar as coisas e tal, é porque ele guarda no final do dia. Porque imagina o seguinte, que ele deixasse as coisas em cima da mesa e no final do dia ele não guarda e vamos supor que é uma mesa que vocês compartilham, porque eu acho isso muito importante também. Cada um ter a sua mesa, né? Aqui em casa a gente tinha uma mesa que a gente dividia, uma mesa de escritório que a gente dividia, e a gente resolveu cada um ter a sua, justamente porque cada um tem a sua organização. Então, assim, vamos supor que ele está numa mesa, numa área comum da casa, na mesa da sala, espalhando as coisas. No final do dia, aquelas coisas não estão arrumadas. Aí você fala, tudo bem. No dia seguinte, você fala, tudo bem. Aí no outro dia, aí quando você vê, você não tem mais onde, por exemplo, comer seu almoço, porque a mesa está cheia de coisas. Então, eu acho que nessa equação é muito importante também ter o fato de que ele arruma, né? Ou mesmo, por exemplo, vocês estavam falando da listinha de mercado, de saber que o sabão em pó tá faltando. Então, se você tem uma listinha que de tempos em tempos, você anota lá, sabão em pó, sabão em pó, sabão em pó, é legal também que eu vi isso acontecer aqui em casa. Tipo assim, aí um dia meu marido foi lá e colocou sabão em pó. E aí eu vi que ele tinha colocado sabão em pó e eu pensei, puta, então essa carga sobre o sabão em pó agora é dividida. Não é só minha responsabilidade saber que o sabão em pó está acabando. E aí vai. Então, por exemplo, arrumar a mesa após o trabalho, ou enfim, arrumar a mesa de trabalho, arrumar a mesa da sala, tem dias que eu arrumo e tem dias que ele arruma. Então, é dividida realmente essa tarefa. Porque eu não preciso chegar nele e falar assim, arruma a mesa. Ou então eu não preciso acordar no dia seguinte, chegar na sala e ver a mesa bagunçada. É muito uma via de mão dupla, assim, né? Eu acho que isso ajuda muito também a gente ficar um pouco mais tranquila, assim, né? Ter um pouco menos de carga, né? É exatamente isso que você falou. Chega uma hora que a pessoa percebe, ela vai vendo o seu exemplo e aí ela vai e faz. Eu tenho, por exemplo, o meu timing de organização é diferente do Diego. Então, às vezes, me dá um pouco de ciricutico. E aí eu olho e falo assim, gente, não tô dando. Eu não tô preparada para esperar o timing dele, sabe? E aí, eu sei que ele vai organizar, mas naquele momento eu achei que eu quis fazer.
E tá tudo bem, só que eu preciso entender, e o que pra mim me ajudou muito, é que, assim, é entender que aquilo não é minha obrigação, tá? E é entender que já houve um diálogo, a gente já conversou, é um processo, não vai ser da noite pro dia, até a outra pessoa, né, até seu parceiro entender que é uma troca, é uma parceria, pode demorar algum tempo, mas é conversar, é uma comunicação não violenta e tudo mais. Mas a gente também precisa ficar de boa em lembrar que às vezes eu quero fazer, sabe? E só de ter a consciência de o que eu tô fazendo não é obrigação, é uma coisa que tira umas toneladas do meu ombro, sabe? Porque, por exemplo, ele tira as camisetas aqui porque a gente vai gravar vídeo, aí ele pega 5 camisetas porque ele vai gravar 5 vídeos. E aí eu olho, tá todas as camisetas fora, não estão passadas nada, e aí estão lá jogadas. Eu defini que eu tenho um lugar específico que eu deixo as camisetas penduradas, que é uma cadeira aqui, que é no lado dele aqui do escritório. Eu junto todas essas camisetas e penduro na cadeira dele, porque aí a hora que der o timing dele, ele vai lá e guarda. Se naquele dia eu acordei e aí eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer e tal, passei aqui, ainda não deu o timing dele e eu olhei na cadeira que tinha as camisetas, ele falou assim: bom, fiz minhas coisas aqui, tava programada e tal, não me custa nada. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu adoro dobrar roupa. Eu falei, beleza. Aí eu vou lá e dobro a camiseta, mas eu sei que não é minha obrigação. E isso é muito importante. Eu chamo de limite aqui, né? O meu limite da desorganização é esse. O meu limite da sujeira é esse. E eu acho que eu e o Vitor, a gente se dá bem vivendo junto, porque os nossos limites são parecidos, assim. O Vitor é um pouco mais organizado que eu até, mas eu acho que a gente se encontra nesse limite. Porém, quando eu morava com a minha mãe, os limites eram totalmente diferentes. Eu acho legal a gente também tocar nesse tipo de relacionamento, porque a gente vem falando muito de casamento, né? Mas também tem a relação que você tem com seus pais. Quando eu morava com a minha mãe, pra ela limpeza é diária, e pra mim não, pra mim tá tudo bem não ser diária, né. Eu lembro dela estar muito exausta, né, minha mãe quando eu nasci ela parou de trabalhar, só cuidou de casa, e eu lembro de ver ela muito exausta quando eu já era adolescente, minha irmã também já era adolescente, e aí eu falei pra ela uma frase que não nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu parava de falar. Ela estava reclamando que eu não lavava a louça tão frequente quanto ela gostaria. E aí eu falei assim: "É só você pedir". Uhum. E hoje em dia, se me Uhum. falam isso, já fico brava. Porque minha mãe até hoje, ela tem uma mania de limpeza muito maior que a minha, tipo, eu vejo que ela realmente é diário, a limpeza para ela é diária, para mim já é tipo semanal, e isso depende muito da semana também. E eu fico pensando, cara, ela sempre foi assim, e ainda numa época em que homem não ajudava. Meu pai ajudava não fazia nada na casa. Meu pai não fazia nada na casa. Meu pai não acordava de madrugada pra pegar a criança chorando. Então era tudo ela. E além disso, ela ainda fazia diariamente, sabe? Uhum. A gente tá passando por esse processo de divisão, de ter um ambiente mais honesto, né, nesse sentido, e a gente já tá se matando, né? Eu fico pensando como que era para elas, assim, né? É muito surreal, né? É muito interessante isso que você colocou mesmo, Ju, eu não tinha pensado. Quando eu comecei a fazer essas coisas, eu comecei a sentir de verdade o que ela sentia na pele, né. É isso que a gente falou no episódio passado do idadismo, né, Teca, que a gente aprende muito mais na pele, né, assim, eu entendo como é pesado emocionalmente, não só fisicamente, você ter que limpar e cuidar da casa o tempo todo, e hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo e ter feito mais coisas, porque eu não via a minha presença naquela casa como uma obrigação de cuidar também, né. Eu via só como minha mãe tá ali pra isso, eu tô aqui pra viver minha vida, pra brincar, pra estudar, eu não tenho nenhum dever dentro da minha casa. Só que hoje em dia eu queria voltar no tempo, com a minha visão muito mais feminista do que eu tinha quando eu era adolescente, e dar um abraço na minha mãe e falar assim: "Deixa que eu cuido da casa também", sabe. É um fato real. Quando eu comecei a fazer o Organiza Daphne, quando eu comecei a gravar, a minha mãe olhou e a gente chegou até a fazer uma live uma vez. Minha mãe olhou e falou assim: a Daphne nunca foi assim. A Daphne nunca foi uma pessoa organizada. E na real, assim, não é que eu não era uma pessoa organizada, eu era organizada com as minhas coisas. Mas é bem isso que você falou, Ju. Tipo, eu não sentia que a casa era minha. E aí eu não sentia que era uma responsabilidade minha, sabe?
E aí, quando você não entende que a responsabilidade é sua, fica mais difícil você perceber que, tipo, outra pessoa não tem que te pedir pra você fazer, entendeu? É Hum. sua responsabilidade também. E isso precisa mudar essa chavinha, assim. Eu tenho lembrança de não. Na real, assim, eu não me lembro de ajudar minha mãe dentro de casa. A minha obrigação, entre aspas, tipo, o que era o meu espaço, era o meu quarto. Isso eu mantinha organizado. Eu sempre mantive meu quarto organizado. As partes da escola, né, os meus materiais sempre ficaram organizados. Mas eu não tenho memória de ajudar minha mãe, por exemplo, com frequência a lavar a louça. Eu não tenho lembrança de ajudar minha mãe a tirar um pó. Eu sei que eu fiz isso, mas eu fiz tão poucas vezes que eu também adoraria voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje, com a vivência de ter uma casa, de que eu acordo e a geladeira não está cheia e eu que tenho que ir lá encher, eu teria feito diferente. É isso que eu acho que uma coisa que a gente tem que conversar, e aí eu imagino que se um dia eu tiver um filho, independente se for um menino ou uma menina, é ter essa conversa, é levar essa conversa para dentro de casa, sabe? Conversar sobre esse tipo de coisa, conversar sobre a responsabilidade do ambiente que é nosso, porque eu acho que minha mãe não teve isso comigo, não porque ela é errada, mas é porque ela também não teve isso na casa dela, porque a responsabilidade era toda em cima da minha avó, entende? Tipo, o meu avô saía para trabalhar e a minha avó era dona de casa. A única coisa que minha avó ela fazia bolo para vender, então ela meio que ela botava dinheiro dentro de casa também. Mas a minha mãe também não aprendeu isso. A minha mãe também não teve aprender, eu volto na questão do exemplo. A minha mãe não teve esse exemplo, sabe? O exemplo de compartilhar, de parceria dentro de casa. Então talvez ela não tenha, na época dela, quando ela ficou grávida e me teve, também não tinha esse tipo de conversa, sabe? A gente ficava preso única e exclusivamente dentro de uma bolha que era muito parecida com a nossa. E hoje, com a informação que a gente consegue ter através da internet, através da conexão, a gente consegue ter acesso a visões e vivências diferentes que são tão enriquecedoras para a nossa vida pessoal, que hoje eu percebo que eu evoluo muito mais rápido do que minha mãe evoluía na época dela. Porque eu consigo conversar com pessoas muito mais diferentes que talvez nunca vá cruzar na rua, sabe? Que talvez eu nunca fosse conhecer pessoalmente. Mas a internet me possibilita ter essa troca, ter essas diferentes visões, essas diferentes sensações e que faz a gente pensar e conversar sobre isso, mesmo que essa realidade não seja necessariamente a nossa. Eu já mencionei aqui, não lembro qual episódio, o vídeo da Jill Jurt que ela fala sobre a história da comunicação. E a comunicação é uma coisa muito nova para o ser humano, biologicamente falando. A conversa é uma coisa muito nova para as pessoas. E existe um pulo muito grande de comunicação entre a nossa geração e a geração dos nossos pais por conta da internet. A gente se comunica muito mais e o tempo todo, muito mais frequente e é muito mais forte, assim, né? A gente usa a comunicação de uma maneira muito mais forte do que a geração passada. Isso se aplica também à maneira como a gente se comunica com crianças hoje em dia, que é muito diferente. Nossa, comunicação, a conversa não existia muito na minha casa, sabe? E eu vi uma vez uma matéria, eu vou tentar achar para colocar de descrição aqui, sobre quando as crianças podem começar a ajudar nas tarefas de casa. Então, com 3 anos, ele pode fazer tal coisa. Com 4 anos, ele pode fazer tal coisa. Então, acho que é interessante ter essa visão de que a criança faz parte do ambiente dentro da casa. A criança faz parte daquela mini sociedade, né? Que a sua família é uma micro sociedade que vive dentro de um micro ambiente, né? Dá uma função para essa criança para ela não crescer do jeito que a gente cresceu. Que só com 20 e poucos anos foi se responsabilizar emocionalmente pelo ambiente doméstico, né? Eu não tenho lugar de fala nesse sentido, porque eu não tenho um filho, mas eu também já li essa matéria, eu também não lembro onde, mas eu já li essa questão dessa conversa e o que dá para introduzir na vida da criança, na educação da criança, dentro de casa, né, dentro dessas tarefas. E o que eu acho mais incrível dessa questão e dessa possibilidade de conversa e de diálogo que a gente tem com outras experiências, né, de outras pessoas,
é que a gente pode usar a organização, né, as tarefas de casa para as crianças de uma forma de brincadeira. Eu gosto muito de dar um exemplo de, por exemplo, quando a gente tem criança em casa, a nossa casa ela é viva. A nossa casa é viva, nosso ambiente é vivo. E a criança, ela brinca, ela tira os brinquedos da caixa, ela quer brincar com um, aí dá 5 minutos ela quer brincar com outro. E aí ela espalha tudo dentro de casa. E tá extremamente ok, porque a criança tá vivendo, ela tá aprendendo, ela tá se comunicando. Mas é muito importante também a gente mostrar para ela que no final do dia ela pode devolver essas coisas para o lugarzinho. Então, quando eu falo de criar a casinha das coisas, para as crianças isso é extremamente importante. E a gente consegue fazer isso, por exemplo, com balde colorido. Você pode simplesmente colocar no quarto da criança 3 baldes de 3 cores diferentes e falar: olha, você pode brincar o que você quiser, pode tirar tudo, pode jogar tudo no chão, espalhar, não sei o quê. Mas antes de tomar banho, você pega as pecinhas de montar, você vai colocar no balde vermelho. As outras coisas, sei lá, os bonequinhos, você vai colocar no balde azul. Sei lá, as bolas, você vai colocar no balde amarelo. E aí você consegue mostrar para a criança e ajudar ela a entender esse conceito de definir a casa das coisas e ajuda ela a te ajudar, sabe? A ajudar ela mesma, de aprender a importância de devolver as coisas para o lugar. Isso forma seres humanos, adultos, muito menos cansados emocionalmente. Porque se a gente se acostumar desde criança a organizar e cuidar da casa, quando a gente ficar adulto e cuidar da nossa própria casa, vai ser muito mais natural, né? Não vira uma obrigação chata, né? Vira só uma coisa normal, como é, sei lá, como você faz sempre, sei lá, ir no banheiro e lavar a mão. É uma coisa que você ensina para criança porque é uma questão de higiene e é um processo e que você cresce entendendo que aquilo é importante e não é um saco fazer. É só uma coisa que é habitual. E se você ensina isso, essa parte, ela vira um hábito. E aí, quando vira um hábito, não é uma obrigação, não é um peso, sabe? É só mais uma etapa que você tem que cumprir e que é natural. Uma coisa que eu queria também falar, que vocês comentaram da internet, da gente tá tendo mais comunicação do que os nossos pais e etc., é que o tema de hoje, inclusive, a sobrecarga emocional, o trabalho emocional, foi algo que eu descobri por causa da internet, porque eu também não sabia. Eu passava por sobrecarga emocional, eu já tinha as minhas tarefas emocionais, já exercia elas, mas eu não sabia o nome, não sabia que existia e não sabia que era algo que podia fazer tão mal para mim. Eu não sei se também aconteceu isso com vocês, mas a primeira vez que eu tive contato foi um quadrinho. O quadrinho ele chama Você Poderia Ter Me Pedido, que é de uma ilustradora que ela chama Amy Clit. Mas assim, uma vez por ano, pelo menos, eu compartilho esse quadrinho, porque ele é muito, muito atual. Eu acho que, tipo, eu aprendi muita coisa, e muitas mulheres e homens ao meu redor também, porque ele é bem didático, Queria só citar algumas frases que a gente também falou aqui, que, por exemplo, algumas frases que estão no quadrinho, que, por exemplo, podem incitar a sobrecarga emocional. Por exemplo, se você está falando essas frases, provavelmente a outra pessoa que está escutando está sobrecarregada. Que era o tal do Era Só Pedir, que a Ju até comentou que falou pra mãe dela, né? Poxa, mãe, mas era só pedir que eu lavava a louça, né? Ou lavava mais a louça, sei lá. Ou mesmo essa que também é, se você precisar de ajuda, me avisa. Por exemplo, eu vou ficar aqui vendo série. Se você precisar de uma ajuda aí pra limpar a casa, me avisa. Tipo assim, peraí, mas a casa é sua? É só daquela pessoa? Ou a casa é sua também? Enfim, é bom a gente também virar pra dentro e falar, ué, mas, né, tipo, vamos reavaliar essa situação, né? Eu não sei se vocês conhecem mais algumas frases também que poderiam estar incitando aí a sobrecarga emocional do companheiro ou da companheira. Eu não consigo me lembrar de nenhuma outra frase, mas eu tô vendo aqui no roteiro as frases que a gente deve evitar para falar sobre nós mesmas, né? Porque a sobrecarga emocional realmente é um tema que a gente é meio recente, né? As nossas mães não reclamavam desse tipo de coisa, por exemplo, né? Então, a nossa geração, eu acho que é a primeira que está se deparando com esse tipo de problema. Quando a gente para pensar na quantidade de coisa que a gente faz, a gente acha que é natural. Antes de ouvir esse podcast, né? Você vai falar, ué, mas eu lavo louça, eu lavo a casa, eu dobro a roupa, eu lavo a roupa. Mas normal, ué, todo mundo faz, né? Só que não, todo mundo não faz. Quem faz só tem periquita, né? Isso era uma coisa que eu aprendi muito com o Vitor, de ver
que as coisas que eu faço me cansam. Teve um dia, por exemplo, um exemplo muito besta, que não tem nada a ver com isso, mas teve um dia que a gente foi ver a versão estendida de Senhor dos Anéis no cinema e eu voltei pra casa exausta. Aí ele falou, mas ver um filme de 6 horas cansa também, sabe? Você tem o direito de estar cansada. E eu acho que é legal a gente reconhecer que a gente tem o direito de estar cansada de ter feito tudo o que a gente faz. A primeira frase que tá aqui é: eu não fiz nada o dia inteiro e estou exausta. Quantas vezes eu não senti isso? De tipo, eu só fiz a lista de mercado, só vi se tem roupa limpa e só, sei lá, cozinhei o almoço para 3 pessoas, mas por que eu tô exausta? É óbvio que você tá exausta, olha quanta coisa que você fez, né? Por muitas vezes, o trabalho de casa não é considerado trabalho. Sim. Como assim? Sabe? Tipo, gente, é trabalho, cansa. Não é à toa que antigamente as nossas mães, no caso, minha avó, chegava no final do dia, tinha ficado o dia inteiro dentro de casa, mas ela estava acabada, porque ela tinha lavado, esfregado, passado, cozinhado. Isso é trabalho. As pessoas, às vezes, elas desconectam as tarefas de casa com a função de trabalho simplesmente porque não é remunerado. Trabalho, nem todo trabalho é remunerado, mas é trabalho. Se toma tempo do seu dia, se te faz gastar energia, te faz, né, mesmo que seja mental ou física, é um trabalho. E tudo bem estar cansado. E tudo bem não conseguir dar conta de tudo num único dia. Tá tudo bem. Tá tudo bem ter um dia em que você planejou fazer 15 coisas e só conseguiu fazer 5. Tá tudo bem, acontece, sabe? A gente também não pode achar que a gente tem que ser produtivo 100% dos dias na nossa vida. Isso é uma carga que a gente acaba carregando e é uma coisa que a gente meio que se cobra, que é tão injusto. Porque é isso, imagina, se 30 dias, 31 dias do mês você quer fazer todas as coisas que você precisa fazer, e a parte do que você tá cansado, sabe? Você tem que ter esse carinho, esse cuidado com você, sabe? Eu acho que a palavra é, tipo, cuidado mesmo, sabe? É ter esse cuidado com você mesmo, de olhar pra você e ver que eu tô cansado, eu fiz bastante coisa, e tá tudo bem, é normal ficar cansado. Eu me sinto cansada emocionalmente, psicologicamente, só de estar existindo. Porque eu estou existindo numa pandemia. Eu estou existindo numa realidade que ninguém nunca passou. Assim, quando foi a última pandemia, sabe? As pessoas não passaram por isso da maneira que a gente está passando. Com acesso à informação que a gente está tendo, é a primeira vez que isso está acontecendo. Então eu tô vendo muita gente se cobrando em manter a casa limpa, fazer curso, aprender língua, fazer yoga, fazer exercício. E tem dia que você não vai fazer. E tá tudo bem, não é uma competição, tá todo mundo bem, sabe? Você tá dando o seu melhor e é o que importa, né? Nesse contexto de pandemia, como você falou, né? Que todo mundo quer fazer curso, não sei o quê. E também, assim, a gente tá tendo mais louça para lavar, a gente tá ficando mais em casa, então a casa tá sujando mais rápido, enfim, a gente tá tendo mais tarefas de casa. E algumas pessoas ainda estão fazendo home office, então você pode parecer que você ficou sem fazer nada porque você não saiu de casa, você só ficou sentado numa cadeira trabalhando, mas você está exausta porque realmente você fez muita coisa. Você teve que cozinhar, você teve que lavar a louça depois, você teve que dar uma limpadinha ali naquele cantinho que estava meio bagunçado da casa, lavou a roupa, sentou, trabalhou, não sei o quê, então é isso, né? E eu acho que também tem dias que realmente, como a Daphne falou, você tinha 15 coisas para fazer, conseguiu fazer 5. E tá tudo bem. A gente tá no momento que é permitido acontecer isso, tá tudo bem, né? Eu sinto isso também, a gente sente essa coisa da internet, e uma coisa que eu tenho aprendido muito, criando conteúdo pra internet, é que a gente precisa encarar aquelas pessoas que a gente segue da melhor maneira possível pra gente. Porque se aquela pessoa que você segue no Instagram não te faz bem, te traz uma sensação ruim, por que você tá seguindo ela? Só porque todo mundo segue? Uhum. Ou por que você tá seguindo uma pessoa no Instagram porque no Instagram tem aquelas pessoas que elas estão felizes todo dia, né? Elas estão, tipo, animadas pra ir treinar todos os dias, elas estão muito empolgadas. E aí, aquilo tá te ajudando ou tá te fazendo mal? Você precisa colocar um pouco a mão na consciência nesse momento, parar e olhar e falar assim: como é que eu tô usando essa informação? Como é que eu tô usando essa influência? Eu tô usando ela pra que ela me estimule a levantar? Ou eu tô me cobrando, olhando e falando: nossa, eu não sou igual essa pessoa, nossa, eu sou uma pessoa horrível, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo.
Isso não é saudável. Não é assim que a gente tem que usar a internet. A gente tem que se inspirar com as pessoas na internet e não jogar a gente para um lugar muito ruim comparando a nossa vida com a das outras pessoas. Tem um quadrinho, um quadrinista que tá fazendo uma série especial. Eu sou muito ruim de nome, gente, eu não me lembro o nome, mas eu vou colocar nas referências. Ele fez um quadrinho sobre a influenciadora que tem a vida saudável, que tá se mantendo super positiva na quarentena, que não sei o quê. E só que ela não mostra o que tá por trás, que é a mulher negra, que é a empregada dela, limpando a casa dela, fazendo a comida dela, pessoa entregando comida para ela também. Então, é muito fácil a gente comparar quão felizes as pessoas estão sem ver o que está por trás. E às vezes nem tem tanta gente assim por trás, nem tem empregada, nem tem cozinheira, mas a gente não vê a parte quando ela tá triste, sabe? Quando ela tá se sentindo desanimada, porque ela não vai filmar aquilo, ela não vai colocar no Instagram aquilo, né? Também é um processo, sabe? E é diário. É uma questão diária que a gente tem que fazer de como a gente vai usar aquele estímulo que a internet vai trazer pra gente. Porque eu parei de seguir muitas pessoas no Instagram, não é porque eu não gosto da pessoa, mas porque a vibe não tava me ajudando, sabe? E tá tudo bem. Eu até fiz um vídeo no canal falando sobre isso. Você não precisa ser uma pessoa extremamente produtiva na pandemia. Tá tudo bem. Eu também tô com medo. Todo mundo tá com medo, sabe? Ninguém passou por isso. Ninguém nessa geração, pelo menos, passou por isso. E é uma coisa que a gente nunca imaginou passar. E tá tudo bem, sabe? O importante é a gente acordar todo dia e controlar a quantidade de estímulos que a gente está recebendo, controlar a quantidade de informações que a gente está recebendo. Porque se você fica, que é o que eu tava conversando com a Ju antes da gente começar, você fica olhando todos os jornais em looping sem parar o dia inteiro por 12 horas, você acaba parando e falando, meu Deus do céu, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada, eu não consigo sair daqui, tipo, nossa, tá acabando o mundo. E, sabe, tudo bem tá com medo, tudo bem, isso é normal, sabe? É uma coisa nova na nossa vida e eu acho que o que mais importa é a gente tentar fazer o nosso melhor dia após dia, sem cobrança, sabe? Sem falar, você tem que fazer, tipo, esse mês eu vou, não sei. Calma, pensa pequeno, pensa dia a dia, pensa hora a hora. Como é que você vai fazer? O que você pode fazer de melhor nesse momento, nessa tarefa que você se propôs a fazer? Como você pode fazer ela da melhor maneira possível? Não se compara com alguém que fez a mesma tarefa. Você tem que parar e fazer o seu melhor. E não o melhor do outro, é o seu. Esse episódio, eu acho que ele tá num cantinho muito especial do meu coração. Eu tô muito emocionada, sério. Eu acho que a gente vai fazer um bem muito grande pras pessoas. Eu tive uma sessão de terapia essa sexta, e eu tava falando sobre. Ela tava me perguntando como é que eu tô lidando com tudo e tal. Porque eu sou uma pessoa que planeja muito, que vê muito futuro, que. Nossa, eu tenho passo a passo de como eu vou chegar em cada objetivo da minha vida. Só que eu tive que dar uma pausa nisso, né? E a minha psicóloga me deu esse conselho de cuida da sua casa, cuida do seu corpo, cuida da sua mente hoje. E aí, quando isso tudo acabar, a gente volta a fazer planos. Agora não é a hora de você se comparar, nem a hora de você fazer planejamentos gigantescos pro futuro, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E tá tudo bem, cuida do seu corpo, cuida dessa casa e da sua mente. É o que é a prioridade de agora, sabe? A gente tem que controlar aquilo que a gente pode controlar. Sim. Se a gente tentar controlar aquilo que a gente não pode controlar, isso é a pior coisa para nossa saúde mental e emocional. A gente precisa se focar naquilo que a gente pode fazer. Eu achei muito legal uma dica que eu escutei, que era você colocar metas a curto prazo. Tipo assim, 2 horas, entendeu? Por exemplo, daqui 2 horas eu tenho que tá com o almoço pronto. Tipo, é uma meta que você sabe, eu acho que até a Daphne fala no canal dela, ela dá essas dicas, assim, coloca na sua lista de tarefas e metas coisas que você já faz naturalmente, porque, e aí no meio dessas coisas você coloca uma coisa nova, porque aí você meio que, você vai usar esse estímulo de coisas que você está conseguindo fazer para conseguir chegar nas coisas que você nunca fez, ou que é a primeira vez que você tá fazendo, sabe? Isso eu acho muito legal, assim, é uma dica que pra mim tá funcionando, porque, assim como muitas pessoas, eu passei por momentos que eu só queria ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada. E aí, quando você começa a colocar essas metas, você começa a pegar a dica dessas, assim como você deixa de seguir influencers que estão te colocando pra baixo, né, como a Daphne comentou,
começar a seguir também as pessoas que estão te colocando pra cima, do tipo assim, pô, faz umas metas mais de acordo com a sua realidade. Você não precisa escrever um livro em um dia. Você não precisa aprender a falar mandarim em um dia. Você pode simplesmente conseguir fazer um arroz. Tá bom, sabe? Tipo, essa é a sua meta que você dá pra fazer agora. Então bola pra frente, vamos nessa, sabe? Eu acho isso importante também, procurar pessoas que estão um pouco mais, digamos, realistas com a situação que a gente está vivendo, né? Essa coisa que você falou sobre meta, ela é muito importante, por exemplo, se você só colocar metas muito difíceis e muito grandes para serem atingidas e você tomar só na cabeça de só decepção de não conseguir fazer, de não conseguir fazer, de não conseguir fazer, isso é extremamente desestimulante. E aí, é assim, o nosso corpo ele funciona com exemplos. Se você só tá tendo seguidos exemplos ruins, você simplesmente, automaticamente, dá vontade de desistir. Porque você só tá dando errado, tá dando ruim. Então, você precisa ter exatamente isso. Metas que você sabe que você é capaz de cumprir. Por exemplo, levantar e arrumar a cama, que vai demorar 3 minutos na sua vida, que é uma meta que você, na sua lista de tarefas lá que você colocou, você vai poder fazer um check, porque você fez, porque é fácil, porque você vai conseguir resolver, e você já tira uma coisa da frente e aí dá aquele estímulo legal pro seu cérebro de falar, cumpri uma coisa, vamos pra próxima. E aí, quanto mais coisa você conseguir fazer um check do tipo conseguir, é um estímulo para você ir para uma meta um pouco maior naquele dia. E não tô falando de grandes metas, eu tô falando de uma meta um pouquinho maior. Por exemplo, sei lá, tem muita louça que você não vai demorar 5 minutos para lavar, mas você vai levar 15. Não é uma enorme meta, mas você vai conseguir fazendo. Você tá tendo vitórias ao longo do dia nas suas metas pequenas anteriores. Isso é extremamente importante. Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia, mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aulas, rodas de conversa e almoço em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todos saibam o que é sobrecarga emocional. E se você tem alguma sugestão de algum termo que merece um capítulo só dele, pode mandar pra gente no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. Só uma observação aqui, a gente está muito feliz porque estamos agora fazendo parte da rede Podcast é Delas. Então a gente tem uma página lá no site que dá para comentar, dá para escutar todos os episódios, estão todos disponíveis lá. Estamos muito felizes porque lá também você pode conferir vários outros podcasts feitos por mulheres. É uma rede que dá esse apoio aí para nós, porque ainda somos minoria na podosfera, então acho muito legal para que a gente cresça cada vez mais. Claro, por fim, a gente queria agradecer imensamente a Daphne por ter dedicado um pouquinho do tempo dela para conversar com a gente. Parabenizar você, Daphne, pelo trabalho incrível que você faz nos seus 3 canais. E aqui a gente vai deixar o espaço para você divulgar suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar você no YouTube e tudo mais. Meninas, muito obrigado. Foi muito legal. Adorei esse papo. Sério. Aqui passou as horas e eu nem reparei. E obrigada mesmo pelo espaço. Foi uma conversa muito legal. Gente, para acompanhar o nosso trabalho na internet, vocês podem seguir o @OrganizaDaphne no Instagram e no canal OrganizaDaphne, também no YouTube. E mais os nossos outros projetos, que é o @Saúde na Rotina, que também tá no Instagram, e também Saúde na Rotina no YouTube, onde tem dica de exercício, alimentação e vida saudável em geral. E nosso canal pessoal, se você quiser conhecer um pouco mais de como é essa relação entre eu e o Diego aqui em casa, que é o canal dos Goiabas, no YouTube. E obrigada pelo espaço, eu amei mesmo. Quando eu fui atrás de pessoas que queriam participar, né, do podcast, logo no começo do ano, e aí o seu marido comentou. Aí eu falei pro meu marido, pro Vitor, você não sabe quem quer participar, o pessoal do Saúde na Rotina. Eu fiquei assim, meu Deus, a gente tá muito bem. O Vitor, quando ele tava querendo melhorar um pouco a saúde dele, ele
via muito vídeo de vocês no Saúde na Rotina. Pra mim foi, assim, muito legal, porque ele não é uma pessoa que normalmente faz exercício e tal, e vocês conseguiram de uma maneira muito simples, assim, os vídeos de vocês são muito gostosos. Adoro quando aparece cachorro, adoro... Ai, gente, que canal gostoso de acompanhar. Parabéns, assim, pelo trabalho de vocês, é muito importante. Obrigada mesmo, eu fiquei muito feliz de saber. Eu vou contar pro Diego agora que a gente desligar aqui. Lembrando que a biblioteca aqui de Vancouver está fechada. Eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser saber mais e estudar sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como